E a primeira imagem que postamos na semana foi essa daqui, que a gente tem várias células com características semelhantes entre elas, e isso já chama a atenção. A resposta para essa imagem veio de Ângela, membro do time Atlas, e ela falou da seguinte forma: um neutrófilo, e vemos ali um neutrófilo, uma célula madura, característica com seu núcleo segmentado, citoplasma rosado, com as suas granulações finas características. Blastos, vários blastos, de verdade, nós temos aí muitas células imaturas, células de médio a grande porte, com cromatina frouxa, algumas a gente consegue ver nucleolo evidente, citoplasma escasso e basofílico. E a gente pode observar que essas células, elas têm as características semelhantes entre elas, porque nada mais são do que clones neoplásicos. Essas células, elas têm como características permanecerem com essa morfologia aí muito parecida. E ali em cima ficou meio cortado, mas tem também um resto celular. Lembrando que resto celular não é exclusivo da LLC. Eles podem também estar aparecendo em outras situações, e apareceu nesse caso aí que temos uma leucemia aguda. Lembrando que quando a gente encontra os restos celulares na LLC, a gente chama de manchas de Gumprecht, mas em outras situações esses restos celulares reportamos apenas como restos celulares. Então, pessoal, percebam que Angela falou assim, ó, presença de resto celular ali. Ela não falou mancha de Gumprecht. Por quê? Porque aí a gente tem uma lâmina com muitos e muitos blastos, tá? E de uma leucemia aguda. Se fosse uma leucemia linfóide crônica, a gente teria muitos linfócitos e ela chamaria de mancha de Gumprecht, tá bom? Tranquilamente é isso aí. Eu sou Thiago Alcântara. E eu sou Larissa Santana. E você está no nosso quadro Resposta do Desafio, Desafio da Semana. Postamos células todo santo dia e a gente coloca aqui para vocês comentarem e a gente traz toda segunda-feira a resposta dessas células, as respostas do desafio. Se você está no YouTube, deixa o seu like, curte a publicação, compartilha com todo mundo, tá? E ativa o sininho das notificações. Exatamente. Pode deixar sugestões que a gente está sempre acompanhando. Está no Facebook e no Instagram também. Comenta aqui embaixo e curte, diz o que você está achando dessas postagens, tá bom? Então, conte com a gente sempre que vocês precisarem. A gente quer deixar um recado também, que logo logo já vai chegar a Maratona da Morfologia, que é o nosso evento 100% online, 100% gratuito, para você fazer tudo sobre morfologia celular. E agora é Maratona da Morfologia Mão na Massa, que você vai ter que montar os seus laudos nas aulas. Posterior às aulas, a gente vai ter que montar nossos laudos, então vai ser bem legal. E em breve a gente vai liberar o link para você fazer a sua inscrição de graça e 100% online. Fica agora também com um videozinho da abertura da Maratona da Morfologia. E aguardem, pessoal, porque está sensacional. A gente está preparando várias coisas para vocês. Temos aí algumas novidades. Então, seguindo, a gente postou a segunda imagem da semana, foi essa aqui. Bem legal, que a gente teve a resposta de Rosângela Kremer, né, que é membro também do time Atlas. Ela falou que tem neutrófilo com gigantismo e um neutrófilo normal. E esse gigante, ela está com hipersegmentação no núcleo. Isso é bem claro e bem evidente. Eu acho que ninguém ficou com dúvida em relação a essa célula, se ela estava com a hipersegmentação. E a gente consegue perceber que sim, ela tinha uma hipersegmentação importante. E você consegue contar quantos lóbulos tem ali com facilidade, né, Larissa? Exatamente, vários lóbulos. E, pessoal, o gigantismo, quando a gente fala, observe o tamanho aqui de um neutrófilo normal, e esse aqui ao lado, esse hipersegmentado, tem praticamente o dobro do tamanho. É uma célula muito grande, ficou uma imagem bastante didática, porque a gente consegue comparar de fato o tamanho das duas células e perceber esse gigantismo. E aqui, como a gente tem, e o Thiago falou, vários lóbulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, muitos lóbulos, tem até mais do que isso. Parabéns pela resposta, Rosângela. Exatamente. Tem também alterações morfológicas ali nas hemácias, bem discretinha, um dacriócito formadinho ali, outro embaixo também. Tem ali em cima um equinócitozinho, tem algumas plaquetas ali, já está com um tamanho um pouquinho aumentado, uma plaqueta ali macro, já dá para considerar. Um pouquinho mais em cima, a gente tem ali, do lado da plaqueta embaixo, alguma plaqueta já com pouca granulação também, uma plaqueta meio que cinzenta, uma plaqueta hipogranular. Tem que estar atento para ver se essas plaquetas elas estão presentes para a gente reportar na observação também. E Exatamente. vale lembrar que também que a hipersegmentação precisa ir para o laudo com a observação lá. Presença de hipersegmentação nos neutrófilos, em alguns, raros na maioria dos neutrófilos, precisa ir para o laudo. É isso, pessoal, e não pode deixar de relatar, fiquem atentos aí a esses tipos de alteração. E a próxima imagem que a gente postou, quem trouxe a resposta foi Manda Rosa. Ela colocou da seguinte forma, 2 blastos, e realmente temos aqui 2 blastos, 2 células imaturas, 2 bebezinhos que não deveriam estar em sangue periférico, eles deveriam estar lá na medula óssea. E ela descreveu essas células da seguinte forma, células de grande porte, beleza, é uma célula realmente grande porte. Se você observar, a gente consegue colocar 6 hemácias aqui dentro dessa célula. Tem uma alta relação núcleo-citoplasma. Olha o tamanho desse núcleo. A gente só tem um pouquinho de citoplasma, tanto nessa célula quanto nessa aqui ao lado. Núcleo com cromatina frouxa e nucleolos visíveis. Olha, gente, parece que tá olhando pra gente essa célula, né? E ainda tá com a cara de mal. Parece que tem uma boca aqui. Tá meio assustador aqui. Realmente temos os núcleos visíveis por conta dessa cromatina frouxa e o citoplasma basofílico, que é esse azulzinho que a gente consegue ver, uma basofilia branda, não é aquela basofilia intensa que a gente costuma observar em linfócitos reativos, não é, Thiago? Isso aí. E percebe, pessoal, que eles são bem parecidos. A única diferençazinha aí é que você de lá tá com o núcleo bem evidente e o de cá tá com um pouquinho, não tá nem aparecendo aí. Mas percebam que eles estão próximos, né? São clones neoplásicos, então eles estão bem próximozinhos. Isso diz assim, eles acabaram de se dividir, né? Fizeram mitose recente, então elas se duplicaram ali e elas se parecem demais. Então isso também ajuda na hora da identificação celular. E observem também que o que chama a atenção é que nesse campo a gente não observa a plaqueta. Isso aqui é um artefato. A gente não observa plaquetas aqui nesse campo. Fiquem atentos, tá, pessoal, a todo o perfil da lâmina. É isso aí. Vamos lá. Seguindo. Aqui, essa aqui foi diferente, né? A gente colocou aquela perguntinha A, B, C e D. E Claudio Ono, também, membro do time Atlas, falou que a gente tem um mielócito aí e disse as características. E falou que a gente tem também um neutrófilo segmentado. Tá? E realmente a gente tem um mielócito. Percebe que o núcleo ele é um núcleo redondo, mais condensado, por exemplo, que um promielócito, porém mais frouxo do que a do segmentado. E a gente tem aí até no neutrófilo ali em cima a gente tem uma granulação bem grosseira, tá? Uma granulação tóxica. E no mielócito a gente tem já um citoplasma mais puxando para o rosado, um citoplasma mais acidófilo, o núcleo redondinho, bem característico, tá? A principal dúvida que teve aí foi em relação se era um promielócito. Muita gente chamou de promielócito também. E aqui a gente fez uma comparação para mostrar para vocês a diferença de um promielócito para um mielócito. E aí vocês têm claramente a diferença de um para o outro. Exatamente, pessoal. Observem, a gente tem aqui um promielócito, é um promielócito já mais jovem, mas a gente tem aquelas granulações grosseiras características da célula do promielócito e o citoplasma basofílico, a cromatina é frouxa. Lembrando que no promielócito a gente costuma observar nucleolo também e a gente já não observa no mielo. O mielo já é uma célula mais madura do que o pro, é uma célula que já começa a diminuir de tamanho, a cromatina ela fica mais condensada e tem um citoplasma que não tá azul como essa célula ao lado, é um citoplasma que já começa a puxar mais pro rosa. Possa ser que a gente encontre algumas áreas mais azuladas, mas a característica principal dessa célula ela já puxa mais para uma coloração rosada. E lembrando que aqui nesse tipo celular, que as granulações secundárias elas parecem, e aqui eu consigo diferenciar se essa célula, se esse mielo vai se tornar um neutrófilo segmentado, um eosinófilo ou um basófilo. É muito difícil a gente ver basófilo mielo, mas se tivesse, a gente conseguiria definir a partir desse estágio de maturação celular. É isso aí. Você não consegue dizer se
com um promielócito, essa célula vai virar um exonófilo, um neutrófilo, por exemplo. Só a partir do mielócito a gente consegue ver quais são os grânulos. Por isso, grânulos primários no pró e grânulos secundários no mielo. É isso aí, parabéns, Claudio. E vamos seguindo. Aqui também teve um campo bem legal. E mais uma resposta veio do time Atlas, que foi Tamires Tossiarelli. Tamires muito boa. Ela disse o seguinte: nós temos 3 segmentadas com granulações tóxicas. Percebemos que sim, eles estão com granulações mais grosseiras. E ela disse também que um era hipersegmentado, e a gente consegue ver que sim, esse aqui tem vários lóbulos, olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lóbulos, então a gente tem uma hipersegmentação realmente importante. Ela falou que tinha um monócito lindão, realmente bem bonito, um monócito Tá característico, sensacional. um núcleo bem definido, assim, com citoplasma com aquele aspecto acinzentado, sujo, ainda com vacúolos, um monócito de Atlas clássico. E, além disso, a gente tinha aí macroplaquetas. Perceba que ela falou macroplaqueta e não falou plaqueta gigante, porque a gente tem plaquetas grandes, porém menor do que a hemácia. Se tivesse grande e maior que a hemácia, nós teríamos plaquetas gigantes. Exatamente, parabéns pela resposta, Tamires, e também achei lindão aqui, apaixonada por esse monócito, o monócito grandão, né, aquela célula que não deixa dúvida, ele veio ali, só faltou ter um nome aqui, monócito, bastante legal. Seguindo, a outra imagem que a gente postou na semana foi essa daqui. A resposta veio de Margarete Gualberto. Ela disse da seguinte forma: monócito, segmentado, hemácia com policromasia e macroplaqueta. Exatamente isso, conseguimos ver tudo aí que ela pontuou nesse campo. Aqui é um monócito bem característico também. A gente tem um leucócito aqui que é o maior de todos eles, que é um monócito, uma célula grande, bastante irregular, tanto a nível de núcleo e citoplasma. E citoplasma tá mais, como é o nome que como eu poderia falar? Mais delimitado, mas às vezes ele pode vir todo irregular, meio estranho, é acinzentado, tem um aspecto de vidro fosco, como se tivesse uma poeirinha. É um núcleo aqui que, apesar de ser condensado, já é com uma cromatina mais frouxa do que quando a gente compara com os outros leucócitos a nível de sangue periférico. Observe que essa cromatina aqui é um pouco mais frouxa do que essa, mas é a cromatina característica do monócito, uma cromatina madura para esse tipo de células. Exatamente. Se a gente fosse comparar, porque a gente está falando com a cromatina condensada, comparando, por exemplo, com as células maturativas do monócito. Se você pegar um monoblasto, um promonócito, essas cromatinas serão mais frouxas do que a do monócito. Então, o monócito tem uma cromatina mais condensada, a gente está falando, relacionada às células do processo de maturação dos monócitos. Mas se a gente for comparar com qualquer outra célula ali madura, a gente vai perceber que ele tem uma cromatina mais frouxa. Exatamente, olha como ela é mais clara do que esse neutrófilo segmentado aqui. E a gente também tem uns vacúolos aqui, outro aqui, que é característico também da gente encontrar nos monócitos. Lembrando que não é regra, pode ter monócito sem vacúolo, tá bom, pessoal? E aqui é o neutrófilo segmentado, que ela pontuou, aquela célula aqui que nem deixa dúvida, a gente consegue ver bem o segmento aqui, já segmentou, não fica dúvida aqui em relação à identificação desse tipo celular. Aqui a gente tem a hemácia policromática. Comparem com essas hemácias aqui ao lado, pessoal. Observe como ela é mais azulada. Aqui nada mais é do que o reticulócito que se coroa com a coloração hematológica normal. E lembrando mais uma vez que o reticulócito, de fato, ele só é visto em sangue periférico quando a gente realiza uma coloração especial, né, Thiago? Que é sim o azul de Cresil brilhante, que é um corante supravital, um corante especial, que a gente faz essa coloração para fazer a contagem e a gente conseguir ver os restinhos de RNA nas células. Fora isso, a gente não consegue perceber. E a gente tem aí, com a coloração normal, nesse caso o Wright, a gente percebe ela com a coloração mais azulada, que é a policromasia ou policromatofilia, como prefira chamar. E é importante que essa informação também vá para o laudo dizer que existe policromasia naquela lâmina. Então você vai colocar na observação também a presença da policromasia. Exatamente, aqui em cima nós temos A macroplaquetazinha, da mesma forma que a gente falou, ela é uma macroplaqueta, é grande, porém é menor do que as hemácias. Vamos lá, exatamente. seguindo, então a gente tem aqui a última célula da semana, a célula do domingo, que a gente postou no sábado, hoje, né, pra gente fazer essa gravação hoje no sábado. A gente postou lá no time Atlas e Karine respondeu que ela vai de bastão e meta. E sim, nós temos um bastão e um meta. Tiveram dúvidas, algumas pessoas acharam que era monócito, acharam que poderia ser um linfócito reativo, mas teve também um comentário importante lá que falou assim,
Percebam que o citoplasma do bastão ele é muito parecido com o da célula do lado, por isso eu não acho que seja. E é uma avaliação muito importante. Ele olhou o citoplasma do bastão e disse que o citoplasma do meta era muito parecido. O que acontece é que a coloração não ficou muito legal, assim, os grânulos não se coloraram bem, mas a gente tem um meta mielócito grande, com o núcleo com a reentrânciazinha bem definido, e do lado um bastão que você não tem o núcleo ainda com a segmentação completa. Além disso, a gente tem ali embaixo também uma hemácia com policromazia, uma hemácia mais azuladinha. Exatamente. Esse bastão aqui tá de livro, pessoal. Esse Uzinho bem característico. O núcleo todo por um, sem nenhum sinal ainda de segmentação. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa foi a resposta do desafio da semana. E a gente está preparando para vocês a Maratona da Morfologia, que vai ser bem legal, tá? Vou esperar todos vocês lá, porque a gente vai ajudar demais em vocês em morfologia celular. Então se preparem. E vamos que vamos, aguardamos vocês. E não esquece, pessoal, de curtir e comentar se vocês gostaram, tá bom? E a sugestão também para as próximas publicações. Beijos! Tchau! Deixa aqui embaixo o que você achou. Tchau!